Irmão, é o seguinte, Libertadores não combina com jogar bonito. Se der pra jogar bonito e ser campeão, ótimo. Mas Libertadores, rapaziada, vocês estão ligados que é resultado. O São Paulo do Tele, hein? Que era uma seleção. Jogava desse mesmo jeito aí, ó. Jogos eliminatórios fora de casa. Desse mesmo jeito. Sofrendo, arrastando um empate pra definir no Morumbi. Basicamente assim, cara. Libertadores não é campeonato pra você ficar jogando bonito. Libertadores é campeonato pra você vencer jogos ou pelo menos conseguir empate e se manter vivo. É basicamente isso. E foi o que o São Paulo fez. Vamos conferir, rapaziada, o que os botafoguenses falaram. Os caras ficaram bravos com a arbitragem. E assim, pra mim não é coincidência. Só foi a arbitragem ser de fora do Brasil que o São Paulo não foi prejudicado. É incrível isso. É incrível como a arbitragem aqui no Brasil vem ferrando com o São Paulo. Só foi os caras ser de fora que o São Paulo não foi prejudicado em momento algum. Enfim, muita coincidência, né? Vamos acompanhar, rapaziada, o que os botafoguenses falaram. Fala, torcida do Fogão. Fala, galera. Rapaz, né? Mais um jogo que o Botafogo joga bem. O Botafogo domina 80% do jogo. 80% não, desculpa. O Botafogo domina 80 minutos de jogo, tá? 80 minutos de jogo. Mas não faz gol. Dominou o primeiro tempo. Segundo tempo foi igual. Segundo tempo, o São Paulo, na verdade, poderia ter vencido o jogo. O Caleri, por mais que o Botafogo tenha jogado melhor que o São Paulo num contexto geral, né, principalmente no primeiro tempo, mas a melhor oportunidade do jogo ficou no pé do São Paulo, ficou no pé do Caleri. Então esse amassamento do Botafogo aí foi no primeiro tempo, cara. Segundo tempo, o São Paulo poderia ter saído vitorioso. O time do Botafogo, ele tá com um problema de finalização gigantesca. O Botafogo ganhou o Flamengo de 4-1, mas era para ter feito 8. O Botafogo ganha do Fortaleza de 2-0, mas o primeiro tempo o Botafogo perde muito gol contra o Fortaleza. O Botafogo contra o Corinthians, o Botafogo amassa no primeiro tempo, era para ter feito 5, 6, fez um gol só. Cara, e hoje a mesma coisa, tá? A mesma coisa, correto? O Botafogo peca nas finalizações. Cara, sinceramente, eu nunca vi um São Paulo tão covarde na minha vida. Eu nunca vi o São Paulo tão covarde jogando contra o Botafogo como eu vi hoje, tá? O São Paulo, ele não quis jogo. O São Paulo simplesmente sentou num resultado de 0-0 e não tentou. Teve 2, 3 oportunidades ali numa roubada de bola, mas o São Paulo não quis jogo, tá? O Rafael, ele deve ter comido uns 7 minutos do tempo com cera. A cada lateral do Rafinha era 1 minuto, 1 minuto e meio. Perfeito? E o árbitro, que sinceramente parece que escolheram o pior árbitro da Conmebol para apitar esse jogo, tá? O cara fez uma arbitragem certinha. É choro. É choro reclamar da arbitragem, cara. O árbitro foi muito bem no jogo. Não tem do que reclamar, rapaziada. Porque parece que o árbitro fez de sacanagem, porque ele deu amarelo pro Bastos, mas o Luiz Gustavo, que também estava com se tomar... Vocês viram que no começo do jogo, esse Bastos, ele empurrou o William Gomes e aí ele fez o gesto de empurrar mesmo. Não foi sem querer. Ele empurrou o William Gomes no ar. Por pouco ele não arrebenta com o William Gomes, cara. Foi na maldade aí esse Bastos. Passe amarelo, o Luiz Gustavo era suspenso, ele não deu. O Luiz Gustavo matou 2 contra-ataques na cara dele e ele não deu cartão, mas pro Bastos ele deu cartão, tá? O árbitro hoje simplesmente deixou a cera acontecer. Cara, coloca esse cara no jogo da volta. Porque aí é a vez do Botafogo fazer a cera. Seguinte, sobre o jogo, né, cara, sobre todo o contexto, eu vejo, né, cara, a torcida do Botafogo num constante 8 ou 80. Antes do jogo, a maioria dos torcedores do Botafogo que me cumprimentavam na rua, no trânsito, quando eu cheguei no estádio, no bar, no pré-jogo, né, cara, num pagode que eu fui,
Enfim, dentro do estádio, até aqui nas redes sociais, Brownie, hoje é 4-0. A gente vai atropelar o São Paulo. Hoje é 3-0 no mínimo. E eu falando, gente, beleza. Tipo assim, eu sou um cara que eu sempre, digamos assim, reclamei de um pessimismo exacerbado da torcida do Botafogo, tá? Sempre reclamei disso, né? Mas agora, é importante que o otimismo, né, que ele é causado, né, digamos, pelo desempenho, né, vou limpar aqui a câmera tá suja, da equipe, ele não faça com que você tenha um sentimento de frustração se aquilo que você projeta não aconteça, tá legal? E aí eu tiro um parâmetro de um camarada que, porra, eu encontrei ele antes do jogo e depois do jogo, né? E aí, antes do jogo, ele falando, cara, 4-0 hoje. E eu falei, pô, mano, sei não, irmão. Eu acho que é jogo, mano, pra gente ganhar de um gol de diferença, 1-0, 2-1. Vai ser um jogo que os caras vão vir pra empatar. O Zubeldia, né, cara, que foi técnico da LDU. Eu tô falando isso a semana inteira aqui, tá? Se vocês quiserem pegar, né, o histórico de vídeos, é só vocês verem o vídeo pré-jogo, ao longo da semana, as lives. Eu tô a semana toda falando isso, né? Que o São Paulo ele viria, né, para empatar. O Zubeldia é um técnico que empatou, né, 2 jogos com o Botafogo na LDU. Foi um cara que dessa maneira, né, cara, costurando os jogos, ganhando. O Zubeldia eliminou o São Paulo pela LDU na Copa Sul-Americana do ano passado. Um São Paulo que era favorito para ganhar a Copa Sul-Americana e que, inclusive, ganhou a Copa do Brasil. Correto? Então, eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Linha de 5, ia colocar 10 homens na frente do gol. Eu não tô reclamando não, tá? A única coisa que eu reclamo é o antijogo. A cera do Rafael, que não foi punida pelo árbitro do jogo. O árbitro do jogo, cara, às vezes eu... Enfim, quando é um árbitro uruguaio, o árbitro da Conmebol, eu espero que ele se comporte, né, de maneira diferente do árbitro do Campeonato Brasileiro. Não foi o que aconteceu, né? A gente viu um árbitro que ele foi conivente com a cera, o antijogo do São Paulo e principalmente do goleiro Rafael, né? Que obviamente estava retardando o jogo e no momento que o Botafogo, inclusive no fim do jogo, não queria dar o fair play por motivos óbvios, o árbitro obrigou o Botafogo a dar o fair play. Enfim, é curioso, né, cara? Porque esse mesmo torcedor que falou 4-0 antes do jogo, no fim do jogo, quando a partida foi 0-0, ele me viu depois da partida e ele falou: porra, cara, tô achando que a gente vai ser eliminado. Eu falei, ué, caralho, pô, tu tava achando que ia ser 4-0. Aí o Botafogo empata um jogo. O Botafogo não jogou, gente, assim, essa é a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês, cara. O Botafogo não jogou contra o CRB. O Botafogo não enfrentou o Cuiabá. O Botafogo não pegou o 15 de Piracicaba. O Botafogo pegou o São Paulo. O São Paulo é o maior clube do Brasil. Estamos começando mais uma live no setor visitante. E como vocês puderam reparar, minha saudação inicial não foi tão efusiva como de costume, porque o empate de hoje no estádio Newton Santos, 0-0, contra o São Paulo, o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, não foi bom, né? Não foi um bom resultado. Já trocamos várias ideias aqui sobre como são decididas essas eliminatórias. Eu sempre falei que quando o Botafogo vence o primeiro jogo, né, decide fora, o Botafogo normalmente passa. Quando o Botafogo não ganha, as coisas ficam mais difíceis. Recentemente, né, eu lembrei de algumas eliminatórias em que o Botafogo empatou ou perdeu no Rio de Janeiro
no Newton Santos, né, e depois acabou sendo eliminado fora de casa. Mas, dessa vez, as coisas são diferentes, porque hoje o Botafogo é melhor do que o São Paulo. O Botafogo não era melhor do que o Grêmio, o Botafogo não era melhor do que o Flamengo, o Botafogo não era melhor do que o Atlético Mineiro e alguns outros resultados. Assim, o Botafogo até era melhor do que o Defensa e Justiça, mas também não estava dando muita atenção para a Copa Sul-Americana no ano passado. Enfim, estou falando aqui de maneira genérica, né? Não estou apontando, fiz uma pesquisa, né? Todos jogam levantamento, falando dos que me vieram à cabeça. E esse do jogo contra o São Paulo, né? Esse confronto contra o São Paulo, não dá para você comparar com o Grêmio de 2017, não dá para você comparar com o Flamengo de 2017, com o Atlético Mineiro de 2018, enfim, isso é mais recente. Assim que é bom, rapaziada. Beleza, Botafogo é melhor. Deixa os caras continuar favorito, irmão. Morumbi aguarda vocês. Primeiro tempo. São Paulo acuado, que quase não tocou na bola. Parecia time pequeno no primeiro tempo, né? A verdade foi essa. E o Botafogo empilhando oportunidades e perdendo, né? E perdeu. Temos aqui, estamos falando aqui de pelo menos 2 chances com Almada, tirando tinta da trave. Outra com Igor Jesus. Outra com Luiz Henrique. E vários cruzamentos que a bola subiu 1 centímetro a mais, o cara não alcançou. Outros que passaram um pouquinho atrás e não pegou. Enfim, uma porrada de oportunidade. Vem o intervalo e o sentimento era óbvio, né? Botafogo... Muito parecido o jogo, inclusive, que aconteceu com o Corinthians. O Botafogo amassou o primeiro tempo e tinha tudo para fazer o resultado no segundo, né? Depois de ter perdido muitos gols no primeiro tempo. Mas aí, amigo, futebol é assim. É o que a gente fala. O primeiro tempo foi tudo aquilo que a gente falou que poderia ser esse jogo, né? Botafogo superior, Botafogo em cima, jogando interessado, buscando. Faltou o gol. E no segundo, não, né? O segundo tempo foi bem parecido com o do Corinthians, né? Um time que massacrou no primeiro e volta no segundo tempo diferente, né? Sem tanta intensidade, com dificuldades, né? Não estava igual ao do primeiro tempo, atropelando o adversário como foi no primeiro tempo. E aí, por outro lado, o São Paulo, que no primeiro tempo parecia um time pequeno, acuado e tal, no segundo tempo não. No segundo tempo tocou, botou bola no chão, trocou passes e não foi melhor do que o Botafogo não, tá? Mas ali, pelo menos, a tática deles fizeram algum sentido, né? Um time que não conseguiu no primeiro tempo trocar passe, pelo menos no segundo trocou e chegou a oferecer algum perigo, até perdeu um gol, uma chance clara com o Caleri, poderia ter complicado ainda mais o Botafogo. Bom, rapaziada, é isso aí. Tudo em aberto ainda, o jogo da volta vai ser muito difícil, não tenha dúvida disso, mas eu acredito na classificação. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.